nós, a todos os internautas, bem-vindos a esta live. Estamos sim em um ambiente de luto. Estamos posicionados à casa do jovem que foi baleado mortamente por agente do Cernica. Estamos aqui na sua residência para falar com os seus familiares em relação a este sucedido. Bem-vindos, tem direto Canal de Direitos Humanos, conte-nos desta situação. Como é que souberam da morte do vosso filho? Boa noite, Andrade Manuel Costa, na qualidade do tio. O que aconteceu foi o seguinte: na sexta-feira, dia 22, o miúdo saiu quando ia à escola. Cheguei da escola, ia festejar. Tanto tempo depois, por volta das 18 horas, apareceu lá um cidadão com uma viatura, cujo não foi identificado, que teria proferido algumas palavras, alegando que ele tirava a vida de 5 pessoas por aí. Então, saindo dali, voltou com uma outra viatura, mas já sozinho. E, de facto, fez o mesmo conforme ele havia dito, tirou a pistola e proferiu alguns tiros, tendo alvejado mortalmente um deles, cujo nome é Francisco Eduardo Costa. Este veio a perder a vida no local. E o segundo ainda encontra-se hospitalizado, mas que neste momento já recebeu a operação. Nós mandamos a nossa equipa familiar ainda na sexta-feira, por volta das 22 horas. Chegados no local, nesse caso no posto policial, foram perceber que, afinal de contas, o auto já havia sido aberto, mas que não foi a família que foi abrir o auto. Fato que nos deixou indignado e até chegarmos ao ponto de procurar a instituição para poder nos ajudar. Portanto, já no sábado, veio uma equipa da Cernic já em casa, onde tivemos algumas conversas com ele, dizendo que eles vinham se redimir dos erros e que reconheciam a pessoa, mas que a pessoa encontrava-se em parte incerta. Portanto, nós não podíamos fazer nada, senão mesmo clamar por justiça. É mais ou menos isso que teria acontecido. Sim. Disse que foram para o posto para abrir uma ficha para este agente do Cernic. Mas encontraram lá um outro auto. O que estava escrito lá, já que a família não foi para lá para fazer esta denúncia? O que estava escrito é que lá vinham os dados completos da pessoa que teria cometido aquele crime. Neste caso, estamos a falar do senhor Ernesto Langa, e que ele trabalha numa esquadra de Namacha. Trazia uma viatura Toyota Ratz, cuja matrícula não se identificou também. E que esta pessoa, o que nos deixou um pouco indignado é porque ele, se trabalha na Namacha, até que ponto veio cometer esse crime cá, tendo em conta que não estava a trabalhar, estava paisana como se não bastasse. Mesmo assim, a polícia reconheceu como seu agente, mas até então nada se fez de modo a trazer esse caso à tona. Sim. Neste caso, os agentes assumem que conhecem o polícia da Cernic que fez isto. Mas contem-nos com detalhe, porque há uma discrepância na informação. Eles assumem de facto que é um agente do Cernic que cometeu este ato. Exatamente, eles assumem e reconhecem a pessoa, mas eles dizem que a pessoa está em parte incerta. E tendo em conta que mesmo o contato deles chama. Sim. Muito bem, vamos ouvir mais relatos da família do jovem que foi baleado por um agente do Cernic. Este é o cenário que se vive neste exato momento. Família inconsolável, família que sente neste exato momento a perda deste jovem. Vamos conversar em anonimato, sim. Bem-vindos, está em direto a partir do canal de Direitos Humanos. Conte-nos desta situação. Então, eu estive envolvido a partir do momento em que nós saímos de casa para ir para o posto policial, porque o nosso tio era antes de ter aberto o auto. Então, nós quando chegamos no posto policial, chegamos lá e a polícia já tinha o auto aberto. Só que nós chegamos lá, tentativa de abrir o auto e eles disseram para nós que ainda não tinham informação de que o miúdo perdeu a vida. Mas no auto já tinham iniciado, já havia lá que o miúdo perdeu a vida e qual era o nome do jovem, do agente que
terá baleado a criança. Então, neste caso, ali vinha o nome, a morada e casa não estava identificada do jovem. Então, nós tentando perguntamos, ok, como é que esse auto foi iniciado sem que o pai ou alguém da família terá vindo cá para abrir o auto. Eles disseram que essas informações são informações preliminares, não podiam estar ali a nos dizer como é que chegaram até eles e que disseram que aquilo foi das pessoas que viram o que aconteceu. Estranho porque todas as pessoas que foram deixar o miúdo lá são crianças. Nenhuma criança tinha informação de quem que baleou e qual seria a morada. Então, isso ficou mais claro na hora que foram agentes de Cernic, foram para lá, provavelmente abriram o auto ou o próprio jovem. Então, como o jovem desapareceu, não sabem dizer. Até hoje, não consegue se localizar ou dizer para onde que o jovem terá ido. Então, neste caso, estamos a assumir que o agente da Cernic não deu assistência ao jovem. Não deu nenhuma assistência até agora. O que acontece é que os agentes da Cernic vieram cá em casa no sábado. Isso eles fizeram, trouxeram algumas coisas e tal, mas a família do miúdo, o jovem que baleou o miúdo, até hoje nada cá fizeram. O que vocês pedem neste exato momento? Nós exigimos transparência, justiça e, acima de tudo, cá não vamos ter de volta o miúdo. Então, deve haver justiça. É um miúdo de 15 anos apenas. Tem sonhos, objetivos, tudo foi interrompido. Então, para nós é triste, como família, estamos aqui a gerir assuntos que não deveríamos e nem acreditávamos que um dia poderão acontecer conosco. Então, ficamos sem palavras. No posto, deram o nome do agente que terá sim cometido este crime a esse adolescente de 15 anos? Nós não demos o nome. Só que o que acontece? Quando chegamos no posto, já lá tinha um nome. Tinha um nome e a dizer que o agente está feito em Namacha. O jovem responde pelo nome de Ernesto Langa. Então, eles já tinham lá um nome, tinham a profissão do agente, o que ele fazia, o tipo de arma que ele usou, que é uma pistola de fogo, o número de tiros que ele terá disparado e em que situações ele disparou. E quantos tiros já agora este agente do Cernic disparou naquele dia? O que dizem, no posto nós recebemos são que foram 3 tiros. Aos que estavam no local dizem que foram 4. Os primeiros 2 foram ao ar e depois os outros 2 foram para os miúdos. O nosso miúdo chegou no posto policial já sem vida. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Vemos aqui a presença de viaturas de agentes da Cernic. O que eles vinham fazer de facto neste local? Alguns estiveram cá dentro com a família. Só que as outras viaturas não ficaram, ou as pessoas que vinham acompanhar, provavelmente sejam chefes, ou não sabemos quem, ou colegas, não ficaram cá dentro. Nós ficamos no sítio aí, às vezes antes de fazer essa refeição, ficamos para comer e procurar alguma coisa para se alimentar e os agentes chegaram e também ficaram com nós. Nós não sabemos se estão a paisana ou o que vinham fazer de fato, talvez queriam alguma informação. Então, mas eles, até a nossa saída, eles ficaram conosco lá. Muito bem. Esses são os relatos da família do jovem que foi baleado mortalmente por agente do Cernic. A situação é mesmo essa, família inconsolável que clamam pela justiça. Estamos a falar de um adolescente de 15 anos que foi tirado, sim, o dever à vida. E nós estamos aqui para atualizar e dar, sim, a devida assistência para este caso.